Quando o sujeito está com uma razão, está denunciando, é o que o Santo Tomás de Aquino, não é pessoa que se cite hoje, né? O Santo Tomás de Aquino chama de ira bona, ou seja, a cólera boa, a cólera justificada. O Correio da Manhã tinha, o jornal Aurora teve isso. Então, mas todos os jornais hoje têm uma certa arrogância. Na campanha pela criação da Petrobras nos anos 50, o Correio da Manhã foi contrário ao monopólio estatal do petróleo. Mas depois de criada a Petrobras, passou a defender a empresa. Em 54, o jornal apoiou o inquérito policial militar instaurado pela Aeronáutica para investigar o atentado da Toneleiros. Mas com o suicídio de Getúlio, o Correio publicou um editorial ressaltando o lado trágico do evento. No governo JK, o jornal fez campanha contra a construção de Brasília, por temer o esvaziamento econômico do Rio de Janeiro. Aqui era o restaurante do Correio da Manhã. Ele era frequentado naturalmente pelos funcionários, mas também por muitas figuras ilustres que visitavam o jornal, como foi, por exemplo, o caso do presidente Juscelino Kubitschek, que era um amigo pessoal tanto do Paulo Bittencourt como da Niomar Bundiz Sodré Bittencourt, que depois foi a diretora proprietária do jornal. No início dos anos 60, o jornal publicava um editorial condenando a decisão do presidente Jânio Quadros de renunciar ao cargo, considerando-a uma atitude demagógica. O jornal tinha uma coragem habitualmente excepcional. É uma coisa curiosa, quer dizer, quando ninguém se... Momentos, por exemplo, da crise da posse do Jango, eu era redator-chefe, caracterizou muito o Correio, quer dizer, no momento em que parecia que o Jango não tomava posse, o Correio da Manhã e o Diário Notícias tiveram uma postura dizendo, não, toma posse sim. Foram apreendidos, passaram aquele período extremamente difícil, né? Mas, de fato, mostrava o tipo de jornal que era, quer dizer, era um jornal que enfrentava o poder. Diniz. O Coni levanta um raciocínio extremamente interessante, não é? Mas também que vale a pena discuti-lo. É que todo jornal tem que se engajar numa causa, não é? E todas as causas seriam boas, não é? Quer dizer, isso a gente pode dizer a posteriori. Não é? O próprio caso da imprensa francesa, com o Lohor, que tirou o capitão Dreyfus lá da Ilha do Diabo, ele foi condenado justamente pela pressão da imprensa que achava que ele era um espião. Portanto, essa arrogância e, às vezes, entrar de peito aberto nas causas, sem investigar, pode conduzir depois a terríveis erros. Não é? Portanto, seria bom que, na ocasião, a ênfase fosse um pouco moderada para depois não se lastimar. E o que vemos, no caso do Correio da Manhã, é uma história de muita paixão, nada de imparcialidade. Eu gostaria de perguntar ao Mauro, pode um jornal ser ator da cena política, se colocar no papel de condutor da história? Eu acho que qualquer meio de comunicação é ator da vida política, né? Ele é um intermediário entre algum tipo de pensamento e o destinatário, a opinião pública. Portanto, ele é um participante. O que cria dificuldades, eu tenho a mesma inquietude do Diniz, é quando a gente se lembra essa história da boa arrogância, né? Boa arrogância baseada em quê? Quer dizer, às vezes, por exemplo, o Correio da Manhã foi profundamente contra a Petrobras, depois ficou a favor da Petrobras. Qual das duas era a boa arrogância? Ou seja, no mundo de hoje, eu acho que qualquer das duas posições seria equivocada. Mas o fato de que o jornal tinha coragem de expor as suas opiniões e de expor de peito aberto, quer dizer, ele não disfarçava a opinião, ele não usava terceiros para dizer que essa é a opinião de terceiro, o que hoje uma boa parte do jornalismo faz. Quer dizer, ou seja, tem jornais que evitam assumir o seu compromisso e preferem colocar no título o seu pensamento, e você vai para o texto e o texto não diz aquilo. O título é o pensamento do jornal. Isto é uma arrogância equivocada. Vamos a Porto Alegre ouvir a opinião do jornalista Rui Osterman.
Olha, eu estou ouvindo com muita atenção tudo que está sendo dito. Eu sou um homem da periferia, um homem da província, e sou um jornalista aqui. O Correio da Manhã, para todos nós, significou um jornal que tomava posição. E isto era extravagantemente bom. E durante muito tempo ele foi um jornal que nos orientou, que nos deu uma guarida, que nos deu um consolo diante daquelas atitudes brutais, que ocorriam via militar. O Correio da Manhã era um bálsamo, era alguma coisa formidável. E hoje, passado tanto tempo, e agora que estamos fazendo essa justa homenagem ao Correio da Manhã e à sua lembrança, eu fico pensando que nós perdemos essa herança. Os nossos jornais são pasteurizados, nossos jornais são todos parecidos, todos fazem a mesma defesa, todos se colocam do mesmo jeito, uns um pouquinho mais avançados, outros menos. Mas aquilo do Correio da Manhã de errar grosseiramente, mas nos oferecer a possibilidade do pensamento livre, isso nós perdemos. Se foi com o Correio da Manhã. Vamos agora ouvir uma estudante de jornalismo que está em nosso posto avançado da UERJ. Meu nome é Carolina Lang, eu sou do 5º período de jornalismo e minha pergunta vai para o Wilson Figueiredo. Depois de 25 anos extinto, quais as principais características do Correio da Manhã são encontradas na imprensa atual? Entendeu, Wilson? Depois de 25 anos de extinto, quais as principais características do Correio da Manhã ainda encontradas na imprensa atual? Olha, ele deixou uma lição de combatividade, e essa é o maior. O Correio da Manhã é de um tempo em que os jornais tinham lista negra, quer dizer, lista negra eram nomes proibidos de circular. O Correio da Manhã tinha, o Globo tinha, todos tinham, o Estado de São Paulo tinha, quer dizer... Isso... Rádio Barros. Pois é, isso tudo ficou para trás. A imprensa hoje é muito mais profissional, muito menos preconceituosa. Agora, não tem, a imprensa perdeu um pouco aquela coisa... aquela arrogância construtiva, a boa arrogância que o Correio tinha e que levou, por exemplo, ele nunca apoiou nenhum candidato, nem o Juscelino ele apoiou a posse do Juscelino, ele apoiou a posse do Jango, ele apoiou a posse do Getúlio em 50, que era contestada. O Correio da Manhã também defendia a tese da maioria absoluta para dar posse. Como não havia maioria absoluta, o Getúlio não tinha maioria absoluta, ele acabou defendendo a posse do Getúlio em respeito ao eleitor. Quer dizer, esse tipo de juventude do Correio da Manhã que é insubstituível e que ninguém pode substituir mais, porque a imprensa se tornou uma coisa mais organizada, mais empresarial e isso tem implicações no jornalismo. Vamos agora a Brasília ouvir o jornalista Luiz Gutenberg. Olha, essa dependência do Correio da Manhã, essa coisa que o Dines pondera, que a opinião não era resultado de uma ponderação, mas de um ímpeto, é verdade. A liberdade do Correio da Manhã e as histórias era a voz do dono. Eu conheci o Paulo Bittencourt, fui cobrir como repórter do Jornal do Brasil uma das festas de aniversário do jornal. Estava lá o Pixinguinha, na sala do Dr. Paulo, essa coisa, e via-se que o Correio da Manhã era a voz do dono. Ele, para agradar a dona Niomar, ele ficou contra o Dom Helder, que queria fazer o Congresso Eucarístico no local onde a dona Niomar construiria o Museu de Arte Moderna. O Correio da Manhã tinha idiosincrasias pessoais do dono. Então, esse jornalismo que nós temos, esse modelo americano, em que o jornal responde à sociedade e tende a se colocar diante da sociedade como seu instrumento, na verdade não fazia parte da ideologia ou do método do Correio da Manhã. O Correio da Manhã era a voz do dono, o ímpeto do dono. O Dr. Paulo é que mandava e as suas opiniões que tinham realmente, que faziam a verdade do Correio e a marca das suas causas. Vamos a São Paulo ouvir Augusto Nunes. O Correio é indissociável do momento em que ele existiu, né? Como é que seria o Correio hoje aos 95 anos? Seria completamente diferente, por exemplo, no visual. Eu estava vendo agora a apresentação da entrevista famosa com José Américo. Está lá, a situação, declarações do senhor Getúlio Vargas. O jornal que fizer isso hoje fica encalhado numa banca. Mudou o visual. Quanto ao conteúdo, o Correio, eu fiz a ressalva no começo, né, foi um grande jornal, na sua época, ele pode, se a gente olhar o Correio por um ângulo, quiser olhar por um ângulo mais negativo, ele pode ser pilhado em casos explícitos de denuncismo, como, por exemplo, das cartas falsas contra o Arthur Bernardes. Ele pode ter entrado emocionalmente em campanhas furadas, como aquela campanha contra a vacinação obrigatória. Quer dizer, o Correio também errou muito.
Agora, eu não vejo nada de errado na profissionalização do jornalismo e na existência do jornal como empresa. Eu acho que é um fenômeno apontado pelo meu querido amigo Wilson Figueiredo muito bom, porque nós estamos esquecendo que com a profissionalização do jornalismo, acabou o que existia no Correio da Manhã, o jornalista com duplo emprego. Qual era o segundo emprego? Era público. Então, a independência do Correio, que atendia muito a voz do dono, quer dizer, o Paulo Bittencourt, era temerário na tomada de posições e o Correio era muito corajoso. Agora, os jornalistas que faziam o Correio também não eram tão livres assim em relação ao poder. Acho, portanto, que a imprensa se modernizou, sim. O Correio teria que mudar muita coisa para continuar existindo hoje. Ele é uma lembrança romântica, bonita, de um tempo que acabou. Se a gente não olhar assim, nós vamos tentar ressuscitar um jornal que não existe mais na nossa época. Acho bom fazer essas ressalvas. Nós vamos a Belo Horizonte ouvir Luiz Carlos Bernardes. Eu acho que o Wilson Figueiredo abriu uma questão interessantíssima. Acho normal e acho legítimo que os veículos de comunicação se transformem em empresas. O complicado para mim é quando eles têm negócios que extrapolam a área de comunicação. Aí fica muito complicado, porque eles se envolvem em teias complicadíssimas que influem diretamente na cobertura, na linha editorial. Agora, voltando à questão do Correio, mil vantagens, mil méritos. Agora, nesse momento, hoje, eu prefiro a imparcialidade jornalística. Num certo ponto, quer dizer, eu já preferi a imprensa europeia mais engajada. Hoje eu prefiro a imprensa norte-americana, principalmente quando ela trata de questões externas. A cobertura, questões internas, a cobertura internacional norte-americana não, ela é muito parcial, mas a cobertura interna ela é muito boa e muito imparcial e nesse ponto, trazendo o Correio para hoje, eu acho que ele teria que se adaptar a esse tempo. Espero que sem se transformar numa empresa que extrapolasse a questão, o negócio jornalístico. No próximo bloco, você vai saber como foi a agonia do Correio da Manhã, estrangulado pela ditadura militar. Aguarde só um instante. Eu acho uma necessidade que a mídia seja criticada, coisa que eu não vejo. Eu não vejo. O Dines é diferente, o Dines é um aplicado crítico geral da mídia, mas ele é uma personalidade independente, ele não está vinculado a interesses empresariais. Através do programa de vocês, que tem efetivamente essa missão também de colocar esse problema da ética, o problema de valores que tem que ser também preenchidos pelos meios de divulgação. Bom, antes de continuarmos o debate, temos uma pergunta de Gervásio de Paula, de Fortaleza, para o Dines. Qual a semelhança entre o Correio da Manhã e a Última Hora de Samuel Weiner? Gervásio, todas as semelhanças eram jornais, embora defendessem posições opostas politicamente, né, dentro do espectro ideológico, mas eram jornais extremamente engajados e a causa-morte foi a mesma. Eles foram mortos, foram sufocados e silenciados pelo regime militar. E também eram jornais que representavam a voz do dono. Samuel Weiner era o pensador do jornal, o editorial do jornal era o que Samuel Weiner pensava, assim como o editorial do Correio da Manhã era o pensamento, primeiro de Edmundo Bittencourt e depois de Paulo Bittencourt. Uma breve lua de mel. Assim foi a relação do Correio da Manhã com os militares depois do golpe de 64. Nessa época começava a agonia de um dos mais importantes jornais do país. Sem forças para resistir ao bloqueio econômico imposto pelo governo federal, o Correio da Manhã deixava de circular no dia 9 de junho de 1974.
Publicados nas edições de 31 de março e 1º de abril de 64, os editoriais do Correio da Manhã, Basta e Fora, exigiam a renúncia do presidente João Goulart. E chegaram às bancas no momento em que tropas militares já ocupavam as principais cidades. O Correio da Manhã sempre foi um jornal que teve o seu forte na opinião, o seu editorial chegou a derrubar ministro, chegou a derrubar o ministro Alckmin, depois em 64 teve o Basta e o Fora, aqueles dois editoriais que foram uma espécie de pá de cal no governo João Goulart. Mas, como dizia o mestre Antônio Calado, o apoio do jornal à Revolução de 64 foi apenas uma brevíssima lua de mel com os militares. Logo, o Correio da Manhã retomava a tradição de independência e oposição, denunciando torturas e publicando o editorial Terrorismo Não. Um jornal de oposição teve muito leitor na época, né? O jornal alcançou grandes tiragens, mas, ao mesmo tempo, perdeu muita publicidade. Houve uma concentração de poder muito grande em agências de publicidade e o governo influindo junto a elas o governo militar. Então, agências de publicidade começaram a ficar com medo de programar o jornal, sob pena de sofrer uma represália qualquer, demora em pagamento de contas e mesmo contas oficiais junto a órgãos governamentais. O jornal, que sobrevivera a inúmeras batalhas políticas, não encontrou forças para resistir à pressão econômica. De um lado, a pressão econômica feita pelo regime, que praticamente podou toda a possibilidade dele se erguer daquela crise. Essa foi o principal motivo, assim, o mais importante. E, de outro lado, também uma certa, temos que reconhecer, uma administração um pouco amadora. Os jornais, em geral, quando vão à falência por má administração, por incompetência dos seus sócios, dos seus diretores, dos seus donos. O que fechou mesmo aí foi o fechamento do regime com o ato 5, e aí as medidas tomadas, a censura violenta, que, claro, era aplicada a todos os jornais também, mas ao Correio da Manhã mais aí sofria ainda porque ele era o maior foco de oposição na imprensa. Segundo lugar, porque o jornal já não contava com recursos, sem verba de publicidade, sem apoio, não é? Isso aí deixou o jornal numa situação muito... O jornal, já mesmo antes do ato 5, ele já sofria certas restrições no meio publicitário. Depois a coisa se agravou e não tinha. Por isso que ele foi arrendado. Esmagado por uma grave crise financeira, o Correio da Manhã foi arrendado em 1969 a um grupo de empreiteiros, tendo à frente os irmãos Maurício e Marcelo Alencar. No momento em que o Correio da Manhã foi arrendado para os irmãos Alencar, e que Guiomar Muniz Sodré saiu do jornal, ele já tinha acabado, embora continuasse a existir. E ele foi quebrado pela pressão econômica por ser um jornal liberal e, em consequência, um jornal contra a ditadura e contra as políticas econômicas da ditadura, que naquele tempo eram expressas pelo Roberto Campos, ministro do Planejamento. E, no fim, o jornal acabou tendo prejuízos grandes, e aí a solução que a dona do jornal foi de arrendar o jornal para os empreiteiros que estavam querendo fazer a campanha do ministro Andreasa. O presidente ainda era Costa e Silva, então arrendaram o jornal. E não deu certo porque a campanha do Andreasa não saiu, porque o Costa e Silva ficou doente e morreu. Modificou inteiramente o esquema de reeleição, e o jornal então acabou não funcionando na mão desses empreiteiros, e o jornal acabou indo à falência. A liquidação do Correio da Manhã e o que resta dele é bem a prova de que ainda não somos realmente uma democracia, não é? Nós estamos sempre querendo ser, e não fazemos também muito esforço para que nos aprimoremos, não é? O Correio da Manhã está aí para mostrar isso, né? O Correio da Manhã caiu de pé, mas não se curvou nunca. Agora, o Correio da Manhã enfrenta uma nova batalha. Desta vez, a luta é para manter viva a memória do jornal. Comprei o arquivo, porque estavam vendendo o arquivo por um preço
dos móveis do arquivo e jogando fora todas as coisas que estavam dentro do arquivo. Porque era um absurdo. Eu ainda consegui comprar e depois doei para a Biblioteca Nacional, para a Biblioteca Nacional não, para o Arquivo Nacional, e a coleção do jornal, que estava encadernado e tudo, isso eu doei para a Universidade de Campinas, da Unicamp. Nós vamos fazer uma rodada de comentários sobre o fim do Correio da Manhã, mas chegou uma pergunta de um telespectador para o Wilson Figueiredo. É de Pedro Zebalos, de Bauru. Como é possível hoje conciliar os interesses publicitários e os interesses políticos com a liberdade de imprensa que o Correio da Manhã tinha? Bom, em princípio, com arrogância, com independência. Isso eu acho fundamental. Agora, o jornal tem que ter isso. Não é isso você não compra. Isso aí você tem que ter. No caso do Correio da Manhã, o que me impressiona é que ele tenha... Ele não é porque ele era de oposição e era arrogante ou era firme que ele acabou. Ele acabou porque a ditadura durou 10 anos, durou mais que o Estado Novo, que durou menos de 8 anos. Quer dizer, isto foi mortal para o Correio, foi a ditadura que você não tinha perspectiva de quando ela acabaria. O Correio enfrentou situações difíceis ao longo de toda a sua vida, teve suspenso quase um ano em 1924, 25, teve outras suspensões. Naquele tempo você suspendia jornal, tinha censura, a censura vinha e suspendia. Quer dizer, a tudo isso ele resistiu bem. Mas ele não se modernizou como empresa industrial. Ele foi o primeiro jornal do Rio que comprou uma máquina moderna depois da guerra, né? O primeiro foi o Estado de São Paulo, depois ele aqui. Mas isso não era nada, ele continuava a ser um jornal, e perdeu, ele foi acabar realmente quando ele deixou de ser um jornal de família. Ele mudou de dono, pai para filho, depois para viúva, e acabou. Se tivesse uma boa administração, teria resistido à pressão política? Era impossível ter, claro que, não sei se resistiria, mas em tese ele podia resistir, talvez resistisse, não sei, isso aí é condicional. É condicional. O Estadão, por exemplo, sofreu muito, mas porque tinha uma base de organização séria, ele enfrentou apoiado nos seus leitores. Os jornais mais independentes do mundo, eu vou citar alguns, quer dizer, ou seja, o Washington Post, New York Times, o Wall Street Journal, são jornais extremamente independentes porque dependem basicamente dos seus leitores. O Times de Londres, o Corriere della Sera, são jornais que dependem basicamente dos seus leitores. O anunciante, as promoções, os eventos, são todos segunda instância. O Correio da Manhã não acreditava nessa segunda instância, a sua organização era absolutamente amadora, quase inexistente em alguns momentos. Então, qualquer impacto de pressão, ele não soube resistir. E se a gente olhar aqui no Brasil, quantos jornais importantes morreram por desorganização? Eu acho que nós fizemos um bom resumo dos principais episódios que envolveram o Correio da Manhã, a sua importância, o seu legado e a sua impossibilidade de ser pensado hoje. Porque hoje os tempos mudaram muito, realmente. É muito complicado fazer-se alguma coisa como se fazia o tempo do Correio da Manhã. Lá havia uma necessidade de coragem, de enfrentamento, de ser o contrapoder. Mas hoje é preciso estabelecer nos negócios uma relação tão densa que é o único modo de sobrevivência do jornal, à custa, quem sabe, da falta daquela coragem que ficou com o Correio da Manhã. Olha, o epitáfio do Correio da Manhã, quem podia fazer era o Dines, ele deve fazer isso, nos deve essa notícia. Depois da morte do Correio da Manhã, ele tentou restaurar o Correio da Manhã, colocar o Correio da Manhã nas ruas. E viveu umas tratativas com o grupo Mesquita do Estado de São Paulo, que lhe custou uma conta telefônica fantástica, e eu não sei como isso acabou. Eu sei que a história, dessa parte, eu não tenho mais notícia. Certamente ele vai nos dar hoje. Mas, para terminar, eu não queria nunca esquecer de insistir nos papel do jornal do dono, do Paulo Bittencourt. Paulo Bittencourt, que fazia das suas amizades e inimizades pessoais a bandeira do jornal. Ele, por exemplo, eu cobri o dia em que ele trocou socos, literalmente, com Juracy Magalhães, no bar do Museu de Arte Moderna, ainda debaixo dos pilotis do Ministério da Educação. Era um homem, o jornal era o dono.
ele incorporava a coragem, a disposição física, a loucura, a generosidade do Paulo Bittencourt. Quando eu cheguei ao Rio em 68, eu procurei um jornal que não havia mais. O Correio da Manhã estava envelhecido, com uma aparência feia, e acho que isso era fruto da má gestão também. Esses problemas todos que o Diniz apontou, problemas políticos. Agora, todos nós sabemos que a dona Niomar não foi uma administradora muito competente. E o que eu aprendi desde então é que os leitores não são fiéis ao jornal que envelhece. Eles abandonam o jornal quando ele deixa de ser o jornal que o habituou à leitura. Os leitores não são prisioneiros da mística de jornal nenhum, e acho que o Correio morreu por isso. A sensação que me fica é que o Correio foi um jornal romântico, um dos últimos jornais românticos do país. Hoje a gente não tem mais jornais românticos, eu acho que faz falta. Ainda que o jornal se encontre, se resolva bem administrativamente, eu sinto falta de jornais românticos que convivam aí com os jornais empresa, claro, mas faz falta para a gente um jornalismo romântico e profissional, mas romântico. Esse documentário não pretende ser a história completa e definitiva do Correio da Manhã. Para isso, teríamos que ouvir os herdeiros, outros diretores e muitos profissionais. Essa é apenas uma contribuição e, sobretudo, um estímulo para uma história que precisa ser contada integralmente.